Salve Maria. No dia que a congregação nós fomos lá na mês passado, na Semana Mariana, né, o tema que era para a gente comentar era sobre Nossa Senhora como modelo de oração. Aí eu comentei que existem 4 objetivos da oração, né? Que o principal deles, que eu falei mais lá, é a união com Jesus. Tudo que nós fazemos na oração nos leva a unir com Jesus. E também tem os outros objetivos, que é a petição, que nós pedimos coisa a Deus, a ação de graça, que é agradecermos, e por último, que é o menos falado, que é o sentido da reparação. E que eu gostaria de comentar um pouco mais. O que é a oração de reparação? Quando a gente vê a palavra reparar, né, é quando a gente quer consertar algo, né, ou aliviar um sofrimento, principalmente quando é algo de valor. Fazendo uma comparação com um objeto simples, vamos supor que a pessoa tem algo na família, assim, por exemplo, uma louça que vem passando gerações, vem da avó para a mãe. Se aquilo quebra, a pessoa vai dar um jeito de tentar consertar aquilo, porque aquilo tem um valor maior do que o objeto em si. Já que se, por exemplo, quebrar um copo de 1,99, né, aquilo só é descartável, não tem valor. Já quando passa para um nível maior, né, com a pessoa, quando alguém que a gente gosta sofre alguma ofensa, a gente tenta de algum modo reparar aquilo. Seja ela ajudando ela a passar pelo sofrimento, seja ajudando a fazer o ato de justiça que deve ser feito naquele caso. Então, a reparação, ela tem sempre o sentido de consertar ou aliviar algo que tem valor para nós, mas sofreu uma agressão. No caso da oração de reparação, nós vamos elevar esse nível maior ainda, né, que é uma reparação contra os pecados, as ofensas contra Deus. Por quê? Uma das definições de pecado é isso, é uma agressão contra Deus. Deus, que é sua bondade, né, tudo que Ele pede para nós fazer é porque é para a maior glória dEle e para o nosso bem. Só que quando a gente não obedece a Deus, se torna um pecado. Então todo pecado se torna uma ofensa a Deus. Mas se nós amamos a Deus, de algum modo nós queremos reparar isso, porque é um ato de amor a reparação. Esse mês agora, né, é o mês dedicado à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Na próxima sexta-feira é a festa. Também um dia depois é a festa do Coração Imaculado de Maria. São devoções que, se você reparar, todas as meditações dela, elas giram em torno da reparação, né? A gente fala a devoção das 9 sexta-feiras em reparação ao coração de Jesus. A devoção ao Imaculado do Coração de Maria também. Existe até a devoção dos 5 sábados, a reparação ao coração de Maria. Mês passado nós comemoramos a festa de Nossa Senhora de Fátima. Um dos pontos centrais da mensagem de Fátima é essa, a reparação contra as ofensas contra Deus. Uma das mensagens que Nossa Senhora falou aos pastorinhos é rezar e reparar para que não ofendam mais a Deus, que já é tão ofendido. Então não é à toa que nos últimos tempos, né, Deus propiciou tanto essas devoções ao Sagrado Coração, ao Imaculado Coração, que parece que as ofensas a Deus estão aumentando cada vez mais, né? E às vezes a gente, por exemplo, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima fala muito da conversão dos pecadores, né? Rezar pelas conversão dos pecadores. Por quê? Vamos dizer assim, a gente quando fala de conversão dos pecadores, vai muito assim, distante, né? Mas a primeira conversão é a nossa, porque um ato de ingratidão contra Deus de alguém que se diz fiel, talvez seja até pior do que alguém que não tem uma noção correta de Deus. Por exemplo, se uma pessoa é ofendida, já é uma ofensa, e isso é muito grande. Agora, se ela é ofendida por uma pessoa da família, é muito pior. Dá até aquele sentido de traição, né? Então é a mesma coisa com Deus. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Mas se aquela ofensa vem de quem é próximo, ou se diz próximo de Deus, é pior. Então, quando a gente rezar pela conversão dos pecadores, primeiro a nossa conversão, mas também de todos
nós, o mundo inteiro é pecador. Essas devoções que falam sobre reparação, elas vão falar muito sobre a reparação contra as ingratidões, né? Mas, na prática, né? Se eu ofendo uma pessoa e me arrependo, eu vou tentar reparar aquilo, né? Porque uma pessoa tem força humana, né? Como a outra. Agora, como eu posso reparar algo contra Deus? Esse Deus é infinito. E eu não tenho forças infinitas para fazer algo nisso. É o sentido de toda oração, né? Tem um passagem do Evangelho que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Que tudo que a gente faz de bom só consegue fazer pela graça dele mesmo. Então, quando a gente faz uma oração de reparação a Deus, na verdade, são os próprios méritos de Cristo que fazem com que a gente consiga que aquela oração tenha efeito. Fazendo uma comparação, imagine que uma criança assim, de 7, 8 anos já tenha noção das coisas, né? Ele faça tanta bagunça, tanta coisa lá que a mãe dele chega a ficar com dor de cabeça, passando mal. Aí a criança vê que fez errado, se arrepende e quer de algum modo reparar aquilo. Ela sabe que existe algum remédio ali, um comprimido que vai diminuir a dor de cabeça da mãe. Ela vai pegar o comprimido e levar para a mãe. E aquilo vai aliviar. A criança, ela não fez o comprimido, ela não comprou na farmácia, ela não buscou na farmácia, mas ela fez um ato de amor porque sabia que iria aliviar a dor da mãe. As nossas orações de reparação são assim também. O que conta para Deus é a nossa boa intenção de saber que a gente fez algo de errado e não quer fazer mais, mas se arrependeu e quer reparar aquilo que foi feito de errado. Então, aquele ato que a gente fez é como entregar aquele remédio à mãe. A força de reparação não vem da pessoa em si, vem dos méritos do próprio Cristo. Mas Deus se agrada daquela boa intenção que a gente está querendo fazer de reparar. E na prática, esses atos de reparação, como eu disse, né, tem muito da boa intenção. Então, tudo que a gente faz de boa intenção, por isso na mensagem da Nossa Senhora de Fátima também, ela fala muito, né, pela conversão dos pecadores. Porque se tem alguém que é ofendido, por exemplo, na nossa família, por outra pessoa, a gente também quer aliviar. Então, a gente também, se ama a Deus, não quer só reparar as ofensas que a gente fez, mas reparar as ofensas que os outros também fizeram. Por exemplo, a gente vê tanta gente falando mal de Nossa Senhora. Se a gente é devoto a Nossa Senhora, a gente também quer reparar essa dor que ela sofreu por causa dos outros fizeram contra ela. Por causa das blasfêmias, dessas maledicências que fazem com o nome de Nossa Senhora. Então, por isso que a oração de reparação está tanto envolvida nessa questão, né, do amor a Deus, do amor a Nossa Senhora. Então, na prática, o que a gente pode fazer na prática? São atos concretos, né? Existem inúmeras orações de reparação, né? Muitas delas são dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Então, quando você faz essas orações com boa intenção, elas já valem. A gente pode fazer atos concretos, né? Por exemplo, quando for fazer a oração da manhã, a gente já oferece a Deus todas as dificuldades que for passando nesse dia, né? Ofereça em reparação aos pecados, como o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. Quando for rezar o terço, quando for fazer uma pequena penitência, né? Por exemplo, um exemplo prático, vamos supor que você está com vontade de comer doce depois do almoço. Mas naquele dia, não, hoje eu não vou comer doce e ofereço isso em reparação aos pecados contra Deus. Então são atos concretos assim, que a gente vai acostumando e vai se tornando um hábito. Não só o Sagrado Coração de Jesus ou o Imaculado Coração, que isso é muito, a gente fala muito, mas todas as coisas que ofendem a Deus. Uma coisa assim que acontece muito são ofensas, pecados contra a Santíssima Eucaristia. A gente vê padres falando de coisas, a gente fica até com medo de repetir aquilo tão horrível que é, por exemplo. Existem muitas seitas que eles roubam hóstias para usar em rituais dele lá. Isso infelizmente acontece muito. A gente vê muitos casos de sacrários arrombados e jogam as hóstias no chão. Isso é um sacrilégio terrível. Então a gente também tem que rezar para essas ofensas que
acontece isso, né? Vai o padre lá, faz o ato de desagravo, tudo que tem que fazer, mas a gente mesmo pode fazer isso também. Infelizmente, isso é diário. Então é mais ou menos isso que eu queria comentar hoje, né? Esse é um tipo de oração, né? E como eu falei muito sobre a questão da oração de união com Jesus, né? Todas as orações nos unem a Ele. Qualquer ato de oração, seja reparação, ou pedir, ou agradecer, a gente está, a princípio, né, com a nossa mente unida a Deus naquele momento. Se a gente está com a mente unida a Deus, a gente está com a mente, não está em coisa ruim. Só isso aí já vale a pena, né? E toda oração que a gente faz é fortalecendo para outras coisas. Então, a própria união de reparação, né, além de um ato de amor a Deus, ela vai nos unir a Ele também. Então, é mais ou menos isso que eu ia comentar, né? Uma oração que a gente deve buscar, fazer, meditar e também praticar os atos, principalmente esse mês, né? Tem essas grandes festas do Sagrado Coração, do Imaculado Coração de Maria.